Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse versículo. Em paz eu me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então esse versículo, ele claro, vai falar primeiramente de uma segurança física, né? O texto primeiramente vai falar de algo que me deixa seguro, em habitação física. Um primeiro significado do versículo do salmista aponta para esse lugar de uma casa segura, de um lar em segurança, de uma segurança sim física. Ele diz: em paz eu vou me deitar, eu vou dormir. Ou seja, crendo, quando ele exalta e diz: só tu é o Senhor, eu creio que o Senhor está acima de qualquer situação, de qualquer perigo. E por isso o Senhor me faz habitar em segurança. Essa é a confiança do salmista quando ele declara que ele vai para um lugar seguro fisicamente, que ele vai para um lugar de habitação segura ao se repousar, porque ele crê e confia que o Senhor está sobre todas as coisas. Então, primeiramente, o salmista vai sim falar desse significado físico de proteção. E quando a gente vai verificar essa palavra segurança no dicionário, ela tem primeiramente sim uma conotação de segurança física. Ou seja, o significado no dicionário diz condição ou particularidade daquilo que é seguro. E se você for pesquisar insegurança, que seria o contrário, vai dizer que é uma particularidade, uma característica daquilo que não é seguro, de onde não tem segurança. E a palavra insegurança também diz que sem segurança está apontando para um lugar que não tem segurança, onde há perigo, onde o perigo ronda. Então a gente vê isso fisicamente. Mas também a gente vê aqui sobre uma segurança na alma, uma segurança emocional. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Porque quando ele diz sobre esse descanso, de deitar e dormir em paz, e ele diz assim: o Senhor me fazes habitar em segurança, também vai para esse lugar de segurança no íntimo do meu ser, de segurança na minha alma, de que eu estou nele, de que quando eu estou nele, habitando nesse lugar, então eu posso confiar e me sentir seguro para muitas coisas, inclusive para o sono. Então a gente até assim usa muito esse texto, quando alguém está com uma dificuldade de dormir, né? A gente usa outros versículos também, mas dizendo para a pessoa: declara esse lugar de segurança, onde a insônia vai embora, onde o pesadelo vai embora, porque o Senhor, Ele nos garante esse lugar do repouso. Mas aqui eu não posso desconsiderar os dois tipos de repouso, porque é um repouso da habitação física e é um repouso da alma, onde o salmista nos chama para ir a esse lugar de tranquilidade. E aqui eu quero trabalhar nessa noite sobre a insegurança emocional, sobre a insegurança da nossa alma, né? Mesmo sabendo que o texto tem os dois significados, e a gente já viu assim, tantos testemunhos do Senhor livrando pessoas, né? Livrando situações, baseado em alguém que crê na palavra e declara a palavra, e tem tantos livramentos físicos nas suas casas, nos lugares que estão naquele momento. E o Senhor faz mesmo. Mas eu quero me deter à segurança ou à insegurança emocional. E a mesma palavra, no dicionário, ela também tem um significado. Acometido, a palavra insegurança. Acometido por um sentimento de desamparo. Então essa palavra, o contrário da palavra segurança que o salmista traz, quando a pessoa não está segura em Deus e ela não encontra esse descanso em Deus, como o salmista está dizendo, o contrário disso é um lugar de desamparo. Ou seja, uma pessoa atacada por um sentimento, flechada por um sentimento de desamparo. Também o dicionário traz sobre uma sensação de não estar seguro ou protegido. Você percebe que a sensação
vai além do físico, da falta de segurança física. Quando ele diz sensação, ele está trazendo para a alma, ele está trazendo para o sentimento. É um sentimento ou uma sensação, algo que ronda sobre eu não me sentir seguro, sobre eu não me sentir totalmente amparado. Então vai ser o contrário, uma sensação de desamparo. Um outro significado importante da palavra insegurança é a falta de convicção ou a falta de segurança em si próprio. A pessoa também tem essa conotação, além de sentir desamparado, também não confia em si. Isso em várias situações, desde uma situação mínima, desde uma situação onde ele vai falar, até uma situação onde ele vai tomar uma decisão de suma importância. Há uma falta de convicção, de segurança em si mesmo. Então, sente-se essa insegurança. Então, eu quero ficar aqui com esse segundo significado, trazendo para o sentimento de insegurança, e é nisso que eu quero ministrar nessa noite. Esse sentimento que pode invadir a alma de uma pessoa, esse sentimento que pode flechar a alma de uma pessoa e rapidamente tirar ela de um lugar seguro e protegido e transportá-la, ainda que momentaneamente, ou num quadro mais longo de crise, transportá-la para um lugar de insegurança, de desproteção, de um sentimento de desamparo. Essa falta de convicção em Deus e em si mesmo. E eu quero começar falando de alguns sintomas da insegurança. Nós vamos falar de alguns sintomas e vamos também falar de algumas causas. Não vamos esgotar o assunto nem nos sintomas e nem nas causas, porque não temos tempo para isso. Também você, muito provavelmente, não vai se identificar com todos os sintomas que eu vou falar. Então, de repente, tem um sintoma que você fala, passou batido. Sem xizinho, não tem marcação. Mas às vezes eu vou falar algum sintoma que 1 ou 2 ou 3 pega em você. Então não obrigatoriamente o sentimento de insegurança pode trazer tudo aquilo que eu vou ministrar. Por isso é muito particular, muito individual, e por isso o Espírito Santo é aquele que vai trazer na particularidade de cada um de nós aquilo que nós precisamos ser ministrados nessa noite. O Senhor vai trazer lembranças, o Senhor vai trazer flashes na nossa mente. Não se assuste com isso, não deixe isso fugir, não desconsidere os sinais que o Senhor vai te dar aqui, porque esse é um culto de libertação, esse é um culto apropriado, que ele é gerado e ele é declarado nas regiões celestiais para que isso aconteça. Então não desconsidere imagens, flashes, lembranças que Deus te traga nesse momento. Então pode ser que nem todos os sintomas estejam, mas se um estiver e hoje você entregar ele para o Senhor, a sua vida vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquila. Se um tiver, vai ter valido a pena o que o Senhor vai fazer nessa noite. Amém? Primeiro sintoma que eu quero falar, dessa insegurança na alma, que eu poderia chamar de uma insegurança emocional. A pessoa pode ter, quando ela tem esse sentimento, um medo de arriscar. E quando ela tem essa característica do medo de arriscar, ela perde muitas oportunidades na vida. Então, para nós crentes que temos um inimigo que só veio para os motivos que a Bíblia diz que ele veio, matar, roubar e destruir. Para nós é importantíssimo identificar qualquer porta de abertura por onde Satanás nos rouba. Rouba sonhos, rouba projetos, rouba vida, mata ou destrói. Mas aqui no medo de arriscar, a brecha é aberta para o roubo. Por quê? Porque muitas oportunidades a pessoa insegura perde pelo medo de arriscar. E a oportunidade passa. Assim, essa geração agora, bem agora na atualidade, tem um dizer que fala assim, a fila anda. Então, é mais ou menos assim, a fila anda. E às vezes nós perdemos a oportunidade e aquele que está atrás da fila chega na vez dele. Então, uma pessoa insegura, ela perde oportunidades por uma insegurança demasiada. E eu não estou aqui dizendo sobre aquilo que é cuidado, cautela de nós para nos arriscar em alguma coisa. Isso é normal. Mas quando nós temos um cuidado e somos cautelosos em arriscar algo, o que vai acontecer? A gente ora
E é questão de momentos, pela oração, já vem um alinhamento e você toma as decisões que tem que tomar. Mas quando a pessoa tem isso em desequilíbrio, por causa da falta de segurança, pela questão de não conseguir entrar nesse lugar que o salmista falou aqui no verso 8. Não conseguir ir nesse lugar de habitar em segurança no Senhor. Quando ele é inseguro demasiadamente, ele vai perder muitas oportunidades. Essas oportunidades podem ser no trabalho, essas oportunidades podem ser num crescimento de vida, pode ser ministerial. As oportunidades são várias que podem aparecer, mas a pessoa insegura tem um medo demasiado de se arriscar, então ela sempre fica naquele lugar do conforto, naquele lugar, na verdade não é nem do conforto, mas mais do comodismo, então é melhor não arriscar, e eu não vou entrar nisso, eu não vou entrar naquilo. Como é que eu posso identificar isso como um sintoma? Que você diz assim, pastora, passou dos limites e não é aquele normal que todos nós podemos. Quando você vê isso fazer um ciclo na sua vida. Quando isso acontece de uma maneira cíclica, ou seja, tempos em tempos, você se vê nessas situações, não arrisco, e aí lá na frente você fala, puxa, perdi a oportunidade. Ou logo ali, não precisa nem ser lá na frente, logo ali, uns próximos dias, uns próximos passos, alguém vem e pega a oportunidade, você fala, puxa, deu certo, eu fiquei com medo de arriscar. Uma vez ou outra, isso é casual, acontece na nossa vida normalmente. Mas quando isso torna-se um ciclo e vai se repetindo, então isso pode ser um sintoma grave dessa insegurança. Um outro sintoma é a incapacidade, muitas vezes, de dizer não, quando necessário. A pessoa insegura, ela tem uma tendência a achar, é uma falsa crença, é um sofisma arraigado dentro dela, então ela tem algo construído que ela precisa ser boazinha com todo mundo. Então ela vai ter uma dificuldade de falar não com um pano de fundo de insegurança. Você pode me perguntar, pastora, toda pessoa que tem dificuldade de dizer não, é porque ele tem essa questão de insegurança? Não estou afirmando isso. Mas eu estou dizendo que às vezes a pessoa, por uma insegurança, o jeito que essa insegurança se apresenta é nessa necessidade de agradar todo mundo, de ser bonzinho com todo mundo. Então ele não tem coragem de falar não. Ele não se sente seguro para falar não. E isso vai gerar o quê? Uma série de consequências. Porque essa pessoa pode ter um colapso emocional, ela pode vir a ter situações, porque ela fala sim, quando ela deveria falar não. E isso traz para ela, muitas vezes, uma sobrecarga nas suas emoções, que na maioria das vezes chega a afetar o físico. Neurotransmissores param de transmitir, uma série de situações que nós fôssemos estender aqui. Mas é uma ação da alma que projeta algo para o físico, e aí um monte de doenças psicossomáticas começam a aparecer e a afetar as pessoas, e de repente a vida está tudo bem, de repente começa a cair em várias situações. Então, como é que eu vou identificar a dificuldade de dizer o não? Não é esporadicamente, né? Mais uma vez eu repito, é quando isso você nota que é cíclico, que isso fecha um ciclo, abre outro e você continua se vendo nisso. É uma aparência de uma necessidade de agradar todo mundo. Isso prejudica e pode o pano de fundo disso ser algo chamado insegurança. Um outro sintoma é a incapacidade de conhecer suas habilidades e potenciais, enxergando apenas suas limitações. Então a pessoa insegura, ela vai ter uma tendência a só ver suas limitações. Todos têm potenciais, todos têm pontos que são pontos fortes na nossa vida, que são a essência que Deus colocou em nós. Todos nós temos pontos relevantes que o próprio Senhor colocou, características que precisam ser trabalhadas, ainda que elas estejam em desequilíbrio, mas Deus no nosso processo vai trabalhar para aquilo glorificar em alguma finalidade o nome do Senhor. Mas a pessoa insegura, ela perde essa capacidade de reconhecer essas habilidades. Então qual que é o foco dela? O foco não é naquilo que lhe potencializa, o foco é naquilo que lhe limita.
Então, ela tem várias situações, características que potencializam a vida dela, mas ela só foca nas suas limitações. Ela só enxerga as suas limitações. Quando isso acontece de uma maneira cíclica, quando isso é repetidamente, apresenta isso de maneira repetida na nossa vida, pode ser um quadro de insegurança crônica. Um outro sintoma é que já vai aí para o outro extremo desse que eu falei agora. A pessoa não potencializa as suas limitações, mas na verdade ela é perfeccionista em excesso, excessivamente perfeccionista. Então, um quadro de uma pessoa que não tolera o erro, que não se permite errar, também pode ter o pano de fundo de uma pessoa insegura. Uma insegurança que não foi tratada em Deus, então a pessoa é extremista, não se permite errar, ela tem que fazer tudo certo. Isso gera uma cobrança em excesso. Por quê? Porque, gente, o erro, ele não é de tudo ruim. Sabe, ele não é assim, de tudo ruim. O erro, ele trabalha em nós, porque ele trabalha a nossa humanidade. Ele trabalha a gente reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós somos seres humanos passivos de erro. Sim, por que não? Porque o difícil é quando a gente erra e não conserta, ou não busca acertar. Mas o erro, pastor, mas eu morro de vergonha. Ou seja, mas tudo bem, mas nós fomos chamados para também lidar com vergonha. Nós não fomos chamados só para aprender a lidar com honra. O treinamento seria muito fácil se nós fôssemos forjados para lidar só com honra, só com elogio, só com acerto. Aí, né, cá para nós, que graça teria. Mas o erro causa sim vergonha, paga alguns micos aí, como diriam meus filhos. O erro, ele faz você ir num lugar, sim, de constrangimento, mas isso é bom. Isso tem um lado bom. Por quê? Porque quando eu aprendo a lidar com isso, eu vou reconhecer muitas coisas e vou trabalhar em cima desses erros. E isso vai construir a minha vida como pessoa, vai construir a minha vida como alguém temente a Deus e que quer se encaixar com a palavra de Deus. Isso vai me trazer para esse lugar de equilíbrio dentro da palavra. Então, a pessoa que não sabe lidar, que ela é perfeccionista, nesse ciclo, ela vai trazer um abuso para o seu sistema emocional. Porque a cobrança é dela mesma, ninguém cobra. E aí acontece o quê? Quando a coisa aperta, quando isso é demasiado, ela começa a achar pessoas que estão cobrando. E na verdade, não é. Não é assim, os outros, é ela mesma que tem um fundo de insegurança. E eu vou te dizer, até para a gente errar e assumir nossos erros, nós precisamos ser seguros e bem resolvidos de nós mesmos, dentro de nós. E isso só é possível em Deus, mas nós vamos falar no fim, né? Senão eu vou atropelar a minha própria mensagem. Então, assim, esse lugar, para que eu encontre um lugar de uma pessoa restaurada, né? Segura em Deus, em quem me chamou, até para errar eu preciso ser seguro. Então, o extremismo no perfeccionismo pode sim ter como fundo uma pessoa insegura, uma pessoa instável, uma pessoa não resolvida, uma pessoa que não se encaixou ainda na sua identidade e filiação de Deus e que na verdade está reproduzindo isso no perfeccionismo. Só que ela precisa perceber e enxergar que isso prejudica ela mesma mais do que ninguém. Porque, nesse caso, a cobrança vai ser, né, aquela perfeição que vai lhe custar o tudo, toda vez. E aí, quando eu erro, eu não sei lidar com o erro. Um outro sintoma da insegurança é o hábito de reclamar muito, que está junto com essa cobrança exagerada de si mesmo e o perfeccionismo de si mesmo. Então, o que acontece? A pessoa vai ter uma consequência de viver reclamando, porque nada vai estar bom. Nada vai estar bom. Sempre não satisfaz as exigências humanas. Nunca vai satisfazer a exigência. Então, fica um embornal sem fundo. Por quê? O perfeccionismo vai levar a isso, a cobrança de si mesmo vai levar a isso, e depois eu não vou aguentar sustentar isso, aí a murmuração começa e a reclamação começa. Então essa pessoa insegura, quando tem esse sintoma, ela vai entrar num hábito de reclamação, mas é aquela reclamação por hábito.
Você que tem esse hábito de reclamar, eu quero te chamar para uma reflexão bem consciente nessa noite. Eu gostaria que você parasse para pensar, se não agora, se não der tempo, quando você for embora. Para pensar no fundamento da maioria das suas reclamações. Então, se eu vou reclamar do copo, para pensar se tem assim fundamento. Porque às vezes o copo está cheio, eu reclamo que está cheio. Às vezes está um pouco mais vazio, eu reclamo que está vazio. Então assim, para analisar o fundamento da sua reclamação. Quando você tem esse pano de fundo de insegurança, 80 a 90% das suas reclamações são sem fundamentos. Não tem fundamento, é balela. Sabe, é coisa que você poderia passar sem reclamar. Mas como a cobrança é demais, porque o perfeccionista ele cobra muito de si mesmo, mas também ele cobra do outro. Então ele vai enxergar com a lupa o defeito da situação. Então, quando você vai a esse lugar em extremo, o pano de fundo é uma insegurança. Um outro sintoma, né, da insegurança. A pessoa tem uma tendência à procrastinação. Mas não é uma tendência à procrastinação, assim, por eu querer adiar. Não é isso. Porque a gente conhece a procrastinação como quem retarda, deixa para depois. Mas quando ela tem essa questão da insegurança, a tendência à procrastinação é pelo medo de errar. Então, por conta do medo de errar, ela vai deixando. Né? Então, na verdade, você precisa sondar. Se você quer entender se precisa ser curado nisso, você precisa sondar e deixar o Espírito Santo entrar no que está por trás da situação. Sabe por quê? As situações vêm assim bem disfarçadas, gente. Não pensa você que vem assim tudo muito bem definido. Vem disfarçado. E a nossa alma, se tem uma coisa que a nossa alma sabe, é argumentar com nós mesmos. Nós somos bons de argumento. Nós somos bons de disfarce. Nós somos bons, né, de colocar essas capas que nos disfarçam, que nos querem fazer passar por alguém que não somos. Mas quando a gente entra nesse processo, que você é convidado aqui a toda quarta-feira entrar, você sabe que esse mergulho é mais intenso e que você é convidado o tempo inteiro pelo Senhor a tirar, a sair desse lugar e aí num lugar de se desafiar mesmo a ver o que está por trás da situação. Então, nesse caso, há uma procrastinação, uma tendência a procrastinar pelo medo de errar. Essa pessoa também pode apresentar, como eu disse, você nem sempre vai apresentar todos os sintomas, talvez 1 ou 2, às vezes um caso mais grave aí de 3 ou 4. Alguém já se identificou com algum até agora? Ok. Então os que não se identificaram com nenhum vão ouvindo, que ainda tem uma lista aqui, gente. Apresenta uma dificuldade de receber crítica. Por quê? Isso também acompanha, está muito ligado à pessoa que não quer errar, que é perfeccionista, porque por dentro ela tem uma insegurança, então ela vai ter uma dificuldade de lidar com esse erro e provavelmente de receber a crítica desse erro. Por quê? Ela não é segura o suficiente para ouvir quando não deu certo. Ela não é segura o suficiente para ouvir quando alguém precisa falar a verdade, né? Às vezes eu falo assim, em alguns seminários, que a gente está num grupo menor, né? Que tem mais liberdade, que nem está sendo gravado. Eu falo, gente, alguém tem que falar para você o quanto você é chato, porque tem umas pessoas chatas. E alguém vai ter que ser o corajoso para falar, ei, irmão, para com isso. Sabe, vou te falar aqui uma verdade que você precisa ouvir, para que venha transformação. Alguém tem que mexer nesse lugar. E quem tem essa insegurança, ele não sabe lidar com isso. Por quê? Ele não vai ter estrutura emocional para lidar com isso. Ele não tem estrutura emocional, ele não tem segurança emocional suficiente para lidar com isso. Também pode aparecer nessa pessoa insegura o medo de ser desaprovado ou de ser rejeitado, porque a crítica, ela vir como uma flecha para a pessoa que tem insegurança, como uma reprovação. Então isso vai fazer mais uma vez ela entrar nesse ciclo,
né, de um lugar de insegurança, e é dali que novamente ela vai ter medo de novo, e medo de arriscar de novo, e medo de falar de novo, e medo de se expor de novo, e medo de dizer não. Por quê? Aí a reprovação, ela vai gerar de novo uma nova história, e às vezes a pessoa passa um ano com vários ciclos de insegurança batendo a porta. Mas enquanto ela não se resolve nisso, Satanás continua entrando por essa porta, matando, roubando ou destruindo oportunidades, situações ou lugares que ela quer levar, que Deus quer nos levar além. A pessoa pode apresentar a busca por reconhecimento externo. Devido ao quê? Devido à incapacidade de identificar suas próprias qualidades. Então, como ela, com esse pano de fundo de insegurança, não consegue reconhecer as suas qualidades, os seus potenciais, ela tem necessidade extrema que exteriormente alguém reconheça. Então, a pessoa vai se tornar também, essa insegurança torna a pessoa circunstancialmente melindrosa. Porque ela vai ter uma necessidade de que alguém reconheça. As pessoas, quanto mais aprofundam em ser seguras em Deus, menos necessidade ela tem que o outro reconheça. Por quê? Ela vai se resolvendo. Então, ir se resolvendo vai me dando segurança. E ela vai perdendo essa dependência de que alguém reconheça, de que alguém externamente verifique essa qualidade ou exalte essa qualidade. Porque, na verdade, em humildade, no Senhor, ela se reconhece. Ela é segura do que o Pai lhe deu e das coisas que dentro dela começam a ser organizadas pelo processo que Deus faz. Então, essa segurança vai nos sabendo e nos devolvendo para a nossa identidade, de onde viemos, para onde vamos, quem somos em Deus, e essas coisas vão ficando organizadas dentro de nós. Então, quanto mais eu me organizo, quanto mais eu me estabeleço, menor vai ser a minha necessidade de que os outros vejam isso, de que os outros reconheçam isso externamente. Então, a pessoa, quando ela fica muito nesse lugar de insegurança, ela vai ter uma necessidade. Então, ela limpou, precisa que alguém reconheça que ela limpou. Porque, afinal, essa qualidade de que ela é uma pessoa organizada, limpa, aciada, ela mesma não é segura para se reconhecer. Então, ela precisa que alguém faça. Né? Então, assim, isso muitas mulheres talvez se identifiquem. Logo que a gente casa, a gente deixa a casa tudo brilhando, e aquilo é tudo muito novidade. Mas quando o marido não enxerga e não elogia, né, a gente assim fica muito brava, né? Eu ficava muito brava. E à medida que a gente vai nos tornando seguras e amadurecendo, o Senhor vai nos mostrando as nossas qualidades que não precisa os outros verificar, ou não precisa os outros exaltar exteriormente. Então, por que a pessoa se torna uma pessoa melindrosa? Porque ele faz, né, ele assim, percebe algo externo daquilo que é uma qualidade sua, mas, porém, as pessoas não reconhecem. E aí, quando alguém não fala, ele se fere. Então, esse ciclo da insegurança vai de novo e fecha um ciclo e se abre mais um ciclo. Porque ele começa a ficar dependente da pessoa, dependente do elogio, dependente do reconhecimento, dependente do exterior. E deixa eu te dizer, quando você vai se resolvendo em Deus e sendo seguro, a insegurança saindo e a segurança vindo, você não tem mais necessidade tanto. Claro que vai ser bom o elogio, claro que vai ser agradável o esposo ou a esposa liberar uma palavra que nos afirma, né? Que reconhece aquilo que nós somos. Mas se isso não acontecer, não frustra. Se isso não acontecer, não gera frustração. Por que não gera frustração? Porque eu sei aquilo que eu recebi de Deus e aquilo que eu tenho de qualidade de Deus. Eu já reconheci isso em humildade e já entendo isso em Deus. Eu vou para esse lugar de segurança em Deus. Então eu não preciso lidar com isso exteriormente. Uma outra característica da pessoa insegura, ela tem uma necessidade de demonstrar superioridade e exibir as suas próprias conquistas, né? Então está muito ligado a esse outro sintoma que eu falei. Ela busca o reconhecimento externo
E de uma outra maneira, o mesmo sintoma se manifesta na necessidade de demonstrar superioridade. Então, as suas conquistas, ninguém fala, eu preciso sair publicando. Então, você vai ver que, às vezes, essa pessoa insegura, que manifesta esse sintoma, ela começa a ter uma dificuldade de relacionamento. Por quê? É fácil de você reconhecer isso. Você chega numa roda, em 10 minutos ela enfadou todo mundo falando o que fez e o aconteceu, o que fez e o aconteceu. Então ela vira o centro da conversa, ela não dá espaço mais para ninguém conversar. Ela não dá espaço mais para ninguém explicar. Ela não dá espaço para ninguém colocar nada, porque ela. E aí a minha conquista, o que eu alcancei, o que eu... Sabe, então assim, ela vai ter provavelmente embates de relacionamento muito sérios. Então pode ser uma pessoa que por causa da insegurança, por não se resolver na insegurança, começa a ter muitos problemas. Então ele tem problemas em rodas de amigo, em rodas de convívio de trabalho, ele tem problemas no ministério, tem problemas no PG, tem problemas em várias coisas. Por quê? Porque ele vai se tornar uma pessoa enfadonha, vai se tornar uma pessoa cansativa. Então um dia está todo mundo disposto a escutar ela exibindo suas conquistas, exibindo sua casa que comprou, seu carro que comprou, exibindo o seu lugar no trabalho que trocou, né, o seu aumento de salário. Um dia ela pega alguém que está com paciência, mas na maioria dos dias ela vai se tornando cansativa. Então ela vai acarretar vários outros problemas. Enquanto que em Deus, qual é o nosso lugar? Retirar o que está por trás disso, porque só é um sintoma. É um traço na minha personalidade. Gente, a personalidade e o temperamento são moldados e influenciados pelas coisas que estão dentro de nós, pelaquilo que a gente vai descobrindo como as causas. Então a gente tem que se identificar os sintomas e tem que nos resolver no interior, realmente de dentro para fora, para que o sintoma manifeste diferente. Amém? Amém? Glória a Deus pelo amém. Pastora, foi forçado. Não tem problema, gente. O negócio é fazer um barulho aí quando fica muito silêncio. Pode ser forçado, não tem nada não. A pessoa tem uma outra característica. A insegurança pode manifestar um hábito de se comparar injustamente com outras pessoas. Por quê? Ela olha para os seus pontos negativos e ela olha para os pontos positivos da outra pessoa. Então, esse crivo da comparação, né, como eu disse, nada aqui eu tô pontuando como esporádico. Esporádico, de vez em quando, isso pode acontecer em qualquer um de nós. Mas a pessoa, quando tem esse traço, ela vai viver se comparando. Então, ainda que ela não fale, mas dentro dela, ela vai sempre colocar o padrão de medida da comparação. E aí ela compara o fulano comigo, o ciclano comigo, a parente comigo, a cunhada comigo, a sogra comigo. Gente, isso dá um colapso emocional. Porque nós somos únicos. Nós somos únicos. Somos mulheres e os homens são homens únicos no Senhor. Nós temos uma identidade única. Ele fez de alguma forma fora. Não tem ninguém, ainda que somos todos a semelhança dele, mas ainda que sejamos pais e filhos, uma mãe gera 10 filhos de um mesmo ventre e você vai ver, tudo tem a sua singularidade, a sua diferença. Então essa comparação, essas medidas comparativas em extremos, geralmente vem de uma pessoa que não está resolvida, que não está segura em Deus, que está ainda com vários problemas e características de insegurança. Então ela começa a medir, isso vai indo, é insuportável. Porque a cabeça começa em todo lugar a comparar. Se compara fisicamente, compara a roupa que tem, compara a casa que tem, compara, né, no homem tem outras singularidades, mas se compara no trabalho. O homem leva muito para o lado assim, de comparar salário, de comparar conquistas físicas, né? O homem ele tem esse medidor mais para o físico do que a mulher. O físico no sentido de material. Então o homem vai ter as comparações diferentes das da mulher, mas no fim esse sistema de comparação nos afeta, nos machuca, né? E vai trabalhar para a gente se diminuir, para a gente ver o ponto positivo de alguém, sempre o inferior nosso, o ponto ressaltante de alguém, sempre o inferior nosso. Mas quando nós entendemos quem nós somos nele, queridos,
Nós temos uma identidade e nos descobrimos para que viemos e vamos cumprir o que viemos com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que Ele considerou relevante em nós. Não num extremismo, né, de orgulho e de soberba, não é isso. Até porque o problema da pessoa insegura nem é esse, né? Esse aí seria uma outra pregação, um outro momento. A pessoa insegura, o problema não é esse. Então nós vamos em Deus, seguros de quem nós somos, aprendendo sim a lidar com erros e com defeitos, mas chegar àquele lugar onde Ele projetou e foi escrito antes da fundação do mundo para cada um de nós. A pessoa insegura tem a crença de que é incapaz de realizar tarefas. Então, coisas pequenas. Ah, pastora, mas eu tenho isso em 3 situações. Ok, hoje você foi chamado por Deus para sair daqui livres disso. Então, não tem uma incapacidade de realizar. Não tem uma incapacidade. Quando o Senhor nos propõe, nos chama e nós identificamos a nossa identidade, não existe essa incapacidade de realizar. Existe o quê? Uma capacidade dada por Ele, onde a glória é para Ele, a honra é para Ele e onde Ele trabalha em nós. O problema é que a insegurança, às vezes, antes da gente chegar na realização, ela nos tira. Você percebe? Antes de chegar no realizar, a insegurança te tira do processo, ou te tira do caminho. Por quê? Porque você não vai aprendendo a lidar com todos esses sintomas que eu estou falando aqui. E aí eles vão, de maneira cíclica, querendo conduzir e nos pegar e aos poucos, sutilmente, nos tirar desse lugar de realização em Deus. Uma incapacidade ou uma dificuldade extrema de expor o que pensa, de expor as suas ideias, também pode ser algo que vem desse fundo de insegurança. Uma capacidade extrema, fora do normal, de expor. Então tem pessoas, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e o sintoma acontece assim. Vou dar um exemplo. Olha, eu estou lá na sala de aula e aí o professor faz uma pergunta. E eu sei a resposta. Mas é uma luta naqueles segundos dentro de mim mesmo, e a boca não abre. Então, entre a pergunta, passar pelo meu filtro, eu sei que eu sei, mas entre isso e sair, foi um parto. E muitas vezes não nasceu o filho. Porque aí outro, que é seguro de si, levanta a mão e diz tal coisa. Tem gente que erra na resposta. E aquele que é inseguro fala assim, Deus me livre, nunca mais eu vou falar. Porque se eu passar esse mico, porque a pessoa insegura não sabe lidar com essa dificuldade. Agora, qual que é a frustração? Às vezes ela não responde e o professor cita a resposta, ou outro aluno fala a resposta e ela fala, eu sabia. Só que isso aconteceu uma vez é uma coisa. Tem gente que passa uma vida, estuda o fundamental, estuda o 2º grau e se pega na faculdade as mesmas práticas e ele é privado de interagir, ele é privado de se sentir capaz, ele é privado de dizer, poderia ser o meu trabalho, poderia ser a minha publicação, poderia ser o meu quadro, poderia ser o meu cartaz, poderia ser, mas eu vou e não falo, eu tenho dentro de mim, mas eu não exponho, porque uma insegurança, né, ronda muito a pessoa e ela tem essa dificuldade de expor suas ideias. Gente, quantas pessoas têm ideias brilhantes guardadas dentro de si, pelo medo de se expor? Quantas pessoas têm aquilo, não porque ela é boa, porque o próprio Pai gerou dentro dela, porque o próprio Pai deu, justamente porque tinha um tempo para isso ser trabalhado, tinha um tempo para isso abençoar uma geração, tinha o tempo certo para isso abençoar uma cidade, abençoar um bairro, uma escola. E às vezes a pessoa fica ali, segurando isso, oprimida com isso, e ele sempre quase fala, quase expõe, mas ele segura. Por quê? Uma insegurança. O pano de fundo disso é uma pessoa insegura. Aí um outro extremo, né, que em alguns manifesta esse sintoma, a necessidade de inferiorizar outras pessoas, porque tem a necessidade de se sentir superior. Pano de fundo, insegurança.
quando eu preciso inferiorizar alguém, quando eu preciso ridicularizar alguém para que eu pareça maior. Isso tem pano de fundo de uma pessoa insegura. Dificuldade de crescer, né, porque não se sente merecedor. Também é um sintoma de uma pessoa que manifesta insegurança. Então, às vezes, nós vamos para extremos. Extremos que, às vezes, machucam os outros. E, às vezes, extremos que machucam a nós mesmos. Às vezes, extremos que afetam o nosso sistema emocional. Às vezes extremos que humilham pessoas, que ferem pessoas, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa com a capa da pessoa segura e pá, chega, acontece. Mas lá no fundo é uma criança ainda insegura, precisando mostrar algo, precisando provar algo, precisando fazer o barulho, precisando desses extremos. Isso às vezes vai ferir pessoas. E sabe, aqui a palavra não é para colocar peso para nem um sintoma e nem outro, nem um extremo nem outro. É para nos curar. Gente, é tão bom quando a gente vai crescendo nessa segurança e a gente pode chegar nessa visão do que Davi declarou. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. É tão bom quando a gente pode chegar nessa paz, não só da tenda física, como foi a primeira abordagem dele, mas quando a gente pode chegar nesse lugar de dizer aqui dentro, a paz é o equilíbrio, a paz é a balança, eu estou bem com as minhas escolhas, eu estou bem com as minhas decisões, eu estou bem com as oportunidades que têm chegado, eu estou bem, eu não estou me sentindo culpado por ter rejeitado algumas, eu não estou me sentindo culpado por ter puxado o tapete de outras pessoas quando eu vou para o outro extremo. Não, eu estou em paz para deitar, eu estou em paz no Senhor, eu repouso nele em segurança. E esse lugar é só Ele que tem, é só Ele que pode nos dar. De onde podem vir esses sintomas? Não tem muito tempo, mas dá para falar de alguma coisa. Quero falar primeiramente da insegurança familiar, que é uma das maiores causas de todos esses sintomas na vida de uma pessoa. E a questão aqui não é para que a gente fique no passado. Amém? Porque, gente, de nada vai resolver levantar o passado para falar, às vezes, de um pai, de uma mãe que já não está aqui, às vezes de pai e mãe que nem se converteram, às vezes que se converteram, mas não tem o entendimento que a gente tem. De nada adianta a gente mostrar a causa se for para a gente ficar preso nelas. Não vai adiantar. Deixa eu dizer, a amargura é uma lembrança, a amargura é uma situação, aquela sensação de que o tempo passou e não volta mais, e você se prender nisso, não vai te ajudar em nada. Então a gente levanta causas com um único objetivo, para que em Deus a gente apresente a causa e saia desse lugar. Para que no Espírito do Senhor, por meio de Jesus Cristo que rasgou o véu e me deu condição para ir a esse lugar, eu entre com a minha causa, com o meu sintoma e saia resolvido do colo dele, do coração dele, dos braços dele. Se não for para isso, não tem objetivo a gente colocar causas. Então eu quero falar sim da insegurança familiar. Por quê? Porque toda situação crônica de desestrutura familiar, ela instala um clima de constante insegurança, medo e preocupação. Pastora, como pode ser esses quadros de insegurança familiar? Eu vou te dar alguns links aqui, né? Porque a gente poderia falar 1 hora só sobre insegurança familiar. Mas vou em alguns pontos direto que é para a gente entender. Por exemplo, uma criança que passou fome, que passou escassez de alimento físico. Por isso que eu disse que a insegurança física caminha muito com a insegurança na alma, nesse sistema emocional. Por quê? O que faltou fisicamente gera agora aqui dentro esse sentimento de insegurança de faltar de novo. Então você vai ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples de um sintoma que eu não falei, na vida de uma pessoa que faltou comida. Ela pode acarretar na vida dela os sintomas muito ligados
a questão da comida. Ou o desperdício demais, ou aquela necessidade de ter uma abundância fora do comum, aquela preocupação que vai acabar, ou até ela continuar a repetir a escassez de que ela teve. Ela trazer isso para dentro dela. Por quê? Porque tornou-a insegura. E esse medo de faltar vai gerar um desequilíbrio na vida da pessoa. E agora a gente vem para Jesus e às vezes continua com o desequilíbrio. A gente vem para o Senhor e não trata essas particularidades, e aí não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com a vida abundante que eu vou ter aqui, porque isso pode gerar uma série de desequilíbrios na minha vida, com a minha família, com o cônjuge, com os filhos. Eu posso acarretar vários problemas de relacionamento por causa de um ponto como esse. Então, por que essa escassez? Né? As crianças que tiveram uma desestrutura familiar física, a ausência da comida, a falta da comida, a falta de uma cama, de uma coberta quente, de uma cama forrada, das necessidades básicas físicas, gera em nós o medo, a insegurança de faltar de novo. Então, tem pessoas que desequilibram no casamento, porque pensa muito no dinheiro e em ganhar, e às vezes tem até já uma boa reserva, mas é um medo que vai acabar, é um medo que vai ficar sem. Por quê? Você olha, está lá atrás, você faz o link, isso vem lá de trás. Porque mesmo estando às vezes há 20 anos na igreja, não entrou nesse lugar em Deus, para sair da insegurança e ser transportado para a segurança. Então, a ausência, por exemplo, prolongada dos pais, a sensação de abandono, as situações extremas, né, de desestrutura, muita briga, né, geralmente os filhos do divórcio, acontece muito de ser acentuado esse sintoma, né, nos filhos que vêm do divórcio. Por quê? Não todas, mas na maioria das vezes, o divórcio ele bagunça toda a estrutura familiar. Então são muitas brigas, às vezes os pais sem sabedoria jogam um contra o outro. Então tem várias situações que vão desestruturar a família. Então quando a criança é obrigada a crescer, porque ela não tem opção, debaixo dessa sobrecarga de insegurança, ela pode acarretar alguns desses sintomas que eu falei para vocês aqui até agora. Um outro ponto que a gente entende como causa. Às vezes aquela criança que viveu muitas promessas e que essas promessas não foram cumpridas. A insegurança de que de novo alguém vai fazer isso pode manifestar vários desses sintomas. Por exemplo, Provérbios 13, o verso 12, está escrito assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Então, o que é a esperança adiada? Amanhã eu faço, depois eu te dou, depois eu vou, depois nós vamos, semana que vem nós vamos. Vai adiando. Então, a pessoa se enche de esperança, se frustra. Quando é criança, isso é muito acentuado, porque quando a gente é adulta, a gente aprende a lidar com isso. Mas quando é criança, a gente não sabe lidar com isso. Por isso que a maioria das bases da insegurança estão na época da infância. Porque a gente não sabe lidar. Hoje é fácil falar com 30, 20 ou 40 anos de você lidar com essas questões. Você tem maturidade para isso. Mas quando é criança, essas marcas ficam. E aí, o texto diz que quando a esperança é adiada, desfalece o coração. Então, os pais que não honram ou não buscam honrar, o coração dos filhos desfalece. Aí o que você escuta? Às vezes o filho está como pequeno, está pequeno ainda, e o pai fala, nós vamos. A pessoa fala, só o dia que a galinha cria dente, né? Esse é mais antigo, não é das crianças de hoje. Mas tipo assim, vai nada. Mentiroso, só fala que vai. Você não tem palavra. Não fala às vezes, porque a criança não entra num nível de desonra a esse nível. Mas dentro de si é o que pensa. A hora que o pai fala, que a mãe fala, aquela palavra não tem peso de honra. Porque ele fala assim, vai cumprir nunca. Nunca vai cumprir. E esse coração é o quê? Alguém que já está desfalecido de tanto esperar. De tanto esperar. Né? Esperou. Por exemplo, crianças abandonadas, que o pai sai e fala, vou ali comprar tal coisa e volto, e nunca volto. Esperou um dia, esperou 2, esperou 3, esperou uma vida, e o pai nunca voltou.
E a mãe nunca voltou. Imagina um nível de esperança adiada que marcou o coração dessa pessoa que às vezes está no nosso meio, com 50 anos, com 40 anos. Não importa, porque o tempo não resolve essas coisas. O que resolve é o sangue de Jesus. A partir do momento que a gente entra nesse lugar de dizer, eu quero sair, chega. Não quero mais esses sintomas, mas eu quero ser curado disso. Uma terceira causa aqui que eu quero trazer é o amor condicional. Então, quando, principalmente na fase da infância, nós tivemos um amor condicionado, também vai gerar uma insegurança. Pastor, o que é um amor condicionado? Gente, todo ser humano ele tem um valor intrínseco dele mesmo. Todo ser humano tem um valor, que é um valor porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa tem um valor. A gente é que vai colocando pesos de desvalores na vida dos outros, mas todo ser humano tem um valor. A vida dele tem um valor. Então, ainda que no nosso lar, no nosso ambiente familiar, nós vamos precisar ser corrigidos, a questão da aceitação não está ligado a essa condição de você ter um valor diante de Deus ou não. Por isso o amor, ele não pode ser condicionado. Você pode aprovar ou reprovar, você pode corrigir, você pode educar, mas amar é incondicional. Então a aceitação, ela é incondicional. E quando uma criança, principalmente uma criança, ela não tem esse amor incondicional, o amor passa a ser à medida que, de acordo com o que, então eu vou começando a estabelecer um amor que é condicionado, um amor que precisa de uma condição para isso. E aí isso vai gerar uma insegurança. Então, quanto menor a criança submetida a isso, maior vai ser o alcance do sintoma na fase adulta. Porque como pais, ou como tios, avós, como pessoas que criamos, nós precisamos amar incondicionalmente. Então eu amo a pessoa por aquilo que ela é. Eu amo porque é meu filho. Eu amo pelo valor que ela tem. Agora, isso é diferente de aprovação. Aí é outra situação. Mas o amor, quando ele é condicionado, ele vai gerar insegurança. Então, o que acontece em alguns casos? Os pais, mesmo que sem perceber, ou as pessoas que criaram, passam para aquela criança esse amor condicionado. Então, eu te amo se você for o melhor na escola. Eu te amo se você não apanhar na escola. Porque se você apanhar na escola, para mim é vergonha. Vai chegar aqui e levar outra surra. Então, o que ele está estimulando? Eu te amo se você for violento. Você tem que enfrentar todo mundo lá. Senão, aqui em casa, você não vai receber o amor. Eu te amo se, eu te amo se, eu te amo sim. Todas as condições que nós vamos colocando, vai fazendo com que essa marca da insegurança vai flechando. E, às vezes, acontece, adultos chegam, né, a um lugar, já crescidos, mas cheio dessas inseguranças. Eu me lembro que Deus já tratou comigo algumas vezes sobre o amor condicional em relação aos nossos filhos. Por quê? A gente passa por fases que os filhos, você sente que eles estão aquecidos em Deus. Mas eu passo por fases que eu acho meus filhos distantes de Deus. E algumas vezes que eu me vi, ou fui corrigida por Deus, colocando situações. Não, você precisa estar em Deus para eu te amar. Deus me reprovou, porque eu não estava o representando bem. E eu disse, Senhor, não, mas eu não faço isso. Ele fala, por que você liga e pergunta, você foi para o culto? É a primeira coisa. Porque a preocupação se foi para o culto é bitolada na nossa cabeça às vezes. E qual deveria ser a primeira palavra? Você está bem? Como é que você está? Não é se foi para o culto. Quantas pessoas no culto estão sem Deus? E aí, Deus falou assim, aqui, muitas vezes Deus já fez isso comigo. Aqui é o amor que aceita. Não é o pastor que corrige, porque aqui você é mãe. Então você está colocando limites para amar. Quer dizer que se a sua filha ou seu filho hoje não estiver na igreja ou mudar de religião, você não vai mais amar? Você vai dizer, some, vai embora? Aí eu falei, não, pai, eu vou amar.
Ele falou, mas não é isso que você está mostrando agora. Porque quando a gente não mostra na pequena atitude, na grande também a gente não vai se comportar diferente. Então, todo esse ambiente de ausência de aceitação, todo esse ambiente, ele vai produzir algo. Ele vai produzir algo. Que tem a ver com esses sintomas que eu falei aqui. Ok, vamos parando por aí, que meu tempo se esgota e eu quero ainda orar com vocês. Amém? Louvor, vem para cá. Quero ter uns minutos agora. Roberto, faz favor. Eu quero ter uns minutos agora para que a gente possa refletir. Refletir. Enquanto a gente vai cantar esse louvor, nós vamos refletir um pouquinho. Isaías 40, versículo 11 diz assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Esse é o nosso Pai. Não importa de qual nível de raiz de insegurança nós viemos. Não importa quais foram essas marcas em nós. O que importa, muito mais do que isso, é aquilo que Ele fez para que eu e você saíssemos desse lugar. Isso é o que importa. Para que eu e você saíssemos desse lugar. Isso é o que importa. Então eu quero, durante esse louvor, eu quero que você feche os teus olhos e reflita um pouquinho sobre isso. Entra nesse lugar. De onde vêm as inseguranças que você identificou?